A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. A atriz paranaense Odelair Rodrigues é a nossa convidada de hoje do programa Memória Paranaense. Odelair, vamos começar contando da sua infância em Curitiba, também um pouco sobre os seus pais? Pois não, é um prazer muito grande ter sido convidada por você vir para participar desse programa. Muito obrigada. O meu nascimento já foi uma tragicomédia. Eu comecei a nascer em casa e terminei de nascer na maternidade. Isso foi no dia 27 de janeiro. Meu pai era sargento da Polícia Militar, sargento corneteiro da Polícia Militar do Estado do Paraná, terceiro sargento. A minha mãe ele se chamava Joaquim Rodrigues da Silva. E minha mãe também já falecida, chamava-se Alice Rodrigues da Silva, era empregada doméstica. Então, meus pais somos em 4 irmãos, 2 mulheres mais velhas e 2 rapazes mais novos. A sua mãe criou os filhos, os 4 filhos, sozinha, e ela tinha uma preocupação com o estudo de todos? Com o estudo de todos, né? E aí, então, quando chegou na idade escolar, que não tinham nascido ainda meus 2 irmãos, a minha mãe então chegou e falou para mim, para minha irmã, assim, olha, vocês vão para a escola e eu tenho que ajudar em casa, né, pagar comida, essas coisas, eu tenho que trabalhar como empregada doméstica. Então vocês vão fazer novas amizades, vão brigar com essas novas amizades, vão fazer as pazes. Quer dizer, eu estou trabalhando, não tenho tempo de ver briga de criança. Se vocês brigarem lá na rua, vocês vão ter que se acertar na rua mesmo. Porque se chegarem em casa chorando, dizendo assim, a fulana me bateu, não sei o quê, vão apanhar novamente em casa para aprender a se virar na vida. A preocupação é que vocês se virassem sozinhos. Aprendessem a viver. Era uma situação difícil, porque era uma cidade com muitos imigrantes europeus e poucos descendentes de negros em Curitiba. Isso tornava mais difícil convivência? Tornava bem difícil, porque a gente chegava para passar na rua, era uma negra, chupim, chupar, escureceu. A gente vivia com isso. A gente brigava, batia nas meninas, brigava, mas a minha infância foi assim. Mas você aprendeu a enfrentar bem essas situações? Aprendi a enfrentar bem a situação. No tapa, mas aprendi. Teve que brigar muitas vezes? Briguei bastante na sala de aula. Na sala de aula, eu sempre fui comportada, aplicada, eu tinha 10 em tudo. No comportamento eu tinha 0. Porque tinha que se defender. Sempre me defendia. Batia nas meninas na sala de aula, não queria nem saber, batia mesmo. Você chegou a brigar até os 14 anos de idade, por esse motivo? Por esse motivo eu continuei brigando, até 14 anos de idade. Eu já era mocinha. E como é que foi essa última briga, para fechar a história dessa fase? Essa última briga, eu tinha feito o exame de admissão e tinha passado para estudar, fazer o ginásio no Instituto de Educação. E passei, fiz o exame de admissão, passei e comprei tudo, que a gente era muito pobre, eu comprei tudo de segunda mão, desde os livros até o uniforme de segunda mão. Eu morava ali no alto da Rua 15, onde é agora a Clínica de Fraturas, e tinha um cortiço, era um muro grande, um portãozão, e nos fundos, dentro ali tinha umas 8 casas, a gente morava na última casa. E, então, ali eu fiz o quarto ano do grupo na escola Vila Mimosa, ali pertinho, mas ninguém tinha tomado conhecimento da minha presença ali naquela rua. Mas quando eu saí toda fantasiada, de saia azul marinho, né, preguiada, sapato preto, meia branca, blusa branca, uma gravata escrita assim, GP, Ginásio Paranaense, a gravata vermelha, meus livrinhos embaixo do braço, que abriu o portão, tinha uma fábrica de bala na frente, e estavam o filho do dono da fábrica de bala com mais 4 amigos lá, e eles me viram assim e disseram assim, olhe lá uma negra. E atravessaram a rua e vieram atrás de mim até o Baldino da Moral, dizendo assim, negra, preta, que tição, olha lá uma nuvem escura, vai chover, chupim, chupar, mas me tornaram a paciência. Aí, quando chegou na Baldino da Moral, eu tinha que eu ia a pé para a escola, né, para o ginásio, voltei, quando eu voltei 5 da tarde, estavam esperando na Baldino da Moral para me levar até em casa. Falei para minha mãe, que eles estavam me tornando a paciência, ela disse, não ligue, porque eles não estudam e você está saindo para estudar. Mas eu tenho uma paciência de Jó, levei 6 meses para me queimar na parada. Um dia eu cheguei a dizer, hoje eu vou acabar com esses caras, vou acabar com essa confusão. E eles atrás e eu na frente, pensando assim, como é que eu vou fazer para bater nos 5? Eu não posso bater nos 5 de uma vez só, porque eles são muitos, eu era muito magrinha, mas um por um eu vou pegar. Então eu esperei para pegar o filho do dono da fábrica de bala, que para mim era o chefe da quadrilha. Aí eu disse assim, bom, hoje eu vou matar o primeiro. Aí cheguei em casa, joguei meus livros em cima da mesa e disse para minha avó assim, hoje eu vou matar o primeiro. Eu saí correndo para pegar, eles estavam,
Eu cheguei lá, abri o portão e não tinha mais ninguém. Tinham feito a boa ação de me tornar paciente e tinham demandado. Mas eu me plantei em frente da casa do rapaz lá, esperando ele sair, né? Ele saiu de bicicleta, até que desceu os degraus de bicicleta e tudo, assobiandinho. Eu dei um pontapé no portão, quebrei um portãozinho pequenininho, quebrei o portão. Ele desceu da bicicleta, com a bicicleta, eu dei um pontapé na bicicleta, quebrei o ar da bicicleta. Ele caiu no chão. Quando ele levantou, e para dizer uma coisa, eu não deixei ele falar nada. Eu fui com cabeça, tronco, tudo. E ele era maior que você? Era bem mais forte que tratar pão de ló. A nata coalhada. Aí eu joguei ele no muro da própria casa, ele abriu o braço e agarrei no pescoço dele, mas a minha raiva era tão grande que eu não conseguia falar. Eu só perguntava assim para ele assim, quando é que vai chover, e batia a cabeça dele na parede da casa dele e apertava cada vez mais o pescoço dele. Quem é que é chupim, chupim, chupar? E pá, pá, pá. Aí ele desmaiou. Ele desmaiou e eu fiz assim. Fiz assim e fui embora para minha casa. Minha avó queria morrer, minha irmã queria morrer. Assim, a tua mãe te mata, hoje a tua mãe te mata quando ela chegava do trabalho. Minha mãe trabalhava, né? Aí quando a minha mãe chegou do trabalho, eu estava lá estudando história geral. Porque os filisteus, com uma cara de anjo, já era uma atriz naquele tempo, fazia uma cara de santa, não tinha acontecido nada. E nisso eu bati na porta. Tan, tan, tan. Aí disse assim, meu Deus do céu, só pode ser o pai do guri, porque eu matei, para mim eu tinha matado. Aí chegou uma voz do a senhora que é a mãe daquela morena que mora aqui, daí passei para morena. Depois do chupim, chupim, chupar, passei para morena. A senhora que é a mãe daquela morena que mora aqui, sou sim, a minha mãe era mais disposta que eu. Sou sim, por quê? Não, porque meu filho está no hospital, a sua filha quase matou meu filho. A minha mãe disse assim, quase matou o seu filho? Que pena, porque eu teria matado. O seu filho, o senhor não dá educação para o seu filho, a minha filha sai daqui para estudar e eles ficam tornando a paciência da minha filha, bem que ela fez. E o senhor se suba daqui, o senhor não lidou com cabo de vassoura até o senhor aprender a educar o seu filho. Aí eu criei alma nova, né? Ganhei aqueles quarteirões, todo dia eu ganhei. Ganhou respeito no bairro. Ganhei respeito. No outro dia eu cheguei, abri o portão, não vi ninguém, não me conformei, eu só bati num. Mas eu só bati num. Aí depois eu encontrei, depois eu casei, separei do meu marido primeiro, tudo. Eu trabalhei na Rádio Colombo, fazendo um programa lá, um programa de música com outro rapaz. Aí um dia apareceu um rapaz do tamanho dessa parede aqui enorme, assim, louro, de olho verde, azul, sei lá o quê. Disse assim, ô, Delay Rodrigues, como é que vai? Tudo bem? Eu assim, tudo bem, mas eu também não conheci, eu acho que nem lhe conheço. Mas você sabe que você me conhece, eu sou o filho do dono da fábrica de bala, aquele que você quase matou. E eu disse assim, mas você mereceu, eu tive que olhar para cima, ele era muito grande, mas você mereceu. A dedicação ao estudo, sua mãe estimulava, procurava bons colégios públicos, né, para que vocês tivessem uma boa educação. Uma boa educação. Eu, da lista de educação, eu fiz o primeiro ano do ginásio ali, depois abri o colégio estadual que estava em reforma, ali na João Roberto, aí eu fui para o colégio estadual do Paraná. Lá que eu conheci Ari Fontoura, esse grande advogado nosso amigo Silval Martins, advogado amigo Silval Martins também, esse famoso advogado René Ariel Dotti também, todos atores. Eu conheci todos eles lá no Colégio Estadual do Paraná. Gostar de cantar, de teatro, isso vem desde a infância? Desde a infância. Eu tinha 7 anos de idade, eu estava no grupo Xavier da Silva, aí a professora chegou um dia e disse assim, que é a menina que sabe cantar, declamar, dançar, para fazer a festa de fim de ano. Eu sei. Eu era muito espiritada, eu sei. Eu sabe fazer o quê? Eu sei cantar. Cantar o quê? Quem quiser vá tapar. Eu sabia cantar. Quem quiser vá tapar, oi, que procure fazer primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, oi, que saiba mexer. Que saiba mexer. Aí eu agradei a professora, compraram a partitura, minha mãe engomou meu avental e eu fiz a festa de fim de ano e nunca mais deixei de aparecer na frente de uma plateia. Mesmo com a discriminação que você sofria na escola, né, em função da cor, isso nunca mexeu com a sua personalidade? Não tornou você uma pessoa retraída? Não. Eu sempre fui disposta, sempre fui assim, para frente, assim. E falava sempre rápido assim, ou teve que aprender a falar um pouquinho mais devagar no teatro? Eu sempre falei rápido, sempre tive bom humor, e no teatro tive que sempre referir um pouquinho a essa minha rapidez de falar, senão ninguém entendia na plateia o que eu dizia. O começo do teatro na escola, como foi? Na escola, eu comecei no Colégio Estadual do Paraná, fazer teatro depois, eu estava no ginásio. Aí chegou uma professora e disse para nós assim, quem quisesse aprender a dançar o maracatu, o frevo, o coco, o baião, ela ensinava uma festa de fim de ano que ia fazer no Colégio Estadual do Paraná. Aí eu disse, eu quero aprender, eu quero participar. Aí aprendi a dançar o coco, o maracatu, participei da festa de fim de ano, foi aí que eu conheci Ari Fontoura, Silval Martins, René Ariel Dotti, e participamos dessa festa de fim de ano, um teatro folclórico. Como é que eles descobriram? Como é que eles fizeram o convite para que você participasse desse grupo teatral no Colégio Estadual? Foram de sala em sala. A professora foi perguntando de sala em sala quem gostaria de cantar, aí aprendi. E aí que eu conheci o Ari Fontoura. Depois que terminou no outro ano, aí o Ari Fontoura foi me procurar e disse assim, Delay, você não quer fazer um teatro de verdade?
Eu vi você trabalhando no Teatro Folclórico, eu gostei de você, e eu tenho uma companhia de teatro, eu queria, teatro amador, de estudante, mas eu queria que você trabalhasse numa peça que foi escrita para você, o papel. O nome da peça era uma peça de Hernani Fornari, Sim, a Moça Chorou. Tinha um papel muito bom para mim, o papel de uma crioula, o Ari Fontoura fazia um outro crioulo, e o René Dotti fazia um outro crioulo, que eram os 3 escravos. Eles se pintavam com rolha, para ficar preto, né? E era muito engraçada a peça, muito bacana. Aí eu falei assim, bom, para fazer um teatro de verdade, eu preciso falar com a minha mãe, porque fazer teatro no colégio é uma coisa, teatro de verdade é outra. Aí eles foram em casa falar com a minha mãe. Havia um preconceito contra o teatro, né? Contra o teatro, havia um preconceito contra o teatro. Aí ele foi falar com a minha mãe, que eram todos estudantes, todos de respeito, que me respeitavam muito bem, e não tinha problema nenhum. Minha mãe, assim, louca para fazer o teatro de verdade, né? A minha mãe disse, onde é que vocês vão ensaiar? No colégio, ali no Instituto de Educação, que era na Emiliano Perneta, né? Até hoje. E que dia tem ensaio? Nós vamos ensaiar no sábado e domingo, que o dia de semana não dava, porque tinha colégio. E que horas começa o ensaio? Começa às 2 horas. Que horas termina? 4. Minha mãe olhou para mim com o olhar regalado e disse, 4h15 em casa. Aí eu saía correndo do ensaio, 4 horas, eu morava ali em frente ao Miller Irmão, onde é agora o Miller, né? O Shopping Miller, para chegar em casa 4 horas, para não perder a vez de fazer o teatro. Comecei ali em 52, 1952. Você começou a fazer o curso de contabilidade depois também? Depois estudei à noite, tirei o ginásio, depois fui trabalhar no escritório e fazia curso de contabilidade à noite na Escola Técnica de Comércio, anexa à Universidade do Paraná. E já era uma atriz conhecida na cidade, mas continuava trabalhando como doméstica? Depois eu trabalhei como auxiliar de contabilidade enquanto estudava, mas aí eu briguei com a irmã do patrão, aí saí. Aí eu era noiva. Era noiva e me formei e já estava formada em contabilidade, já tinha um diploma de contador, e o anel. Mas aí eu não achava emprego, já não achava emprego de jeito nenhum. Eu comprava um jornal e chegava lá, já foi preenchida a vaga. Foi preenchida a vaga. 3 meses, mas não pode ser a minha cor é que não está ajudando. A cor não estava ajudando. Você acha que era o preconceito? Era muito mais difícil Era mais difícil para conseguir emprego no escritório. Aí eu virei a página do jornal, guardei o meu anel de contadora e fui procurar uma empregada doméstica. Voltei a trabalhar de empregada doméstica por mais uns 6, 8 meses. E justamente era na casa de um português casado com uma brasileira e tinha uma filhinha. E eu fazia o café, madeira, tal e coisa. E naquele ano eu fui eleita a melhor atriz do ano. Fui ali por 56, mais ou menos. Eu fui eleita a melhor, 56, 57, uma coisa assim. Melhor atriz do ano, né? E eu estou lá fazendo café, tal de coisa, e levando o café na copa, quando eu passei assim, li o jornal, tomava café lendo o jornal, eu vi minha fotografia na primeira página do jornal. Fiz de conta que não era comigo, entreguei o café, tal de coisa, bom dia, não estou saindo assim. Aí o patrão disse, dona Odelaire, faz favor. Aí eu voltei na copa assim, diga-me cá, esta pessoa que está aqui nesse jornal, não é a senhora? Não é a senhorita? Sou eu, sim, senhora. Mas como que você explica isso? A senhorita é a melhor atriz do ano e trabalha de empregada doméstica na minha casa? Pois é, mas eu já fui empregada doméstica há muitos anos, ajudando a minha mãe. Mas é que eu não sou empregada doméstica agora, é que por uma força uma contingência, né? Eu tenho que pagar meu enxoval, tenho que ajudar em casa e não achava serviço, porque eu sou contadora formada agora. Mas eu tive que trabalhar de empregada doméstica porque eu não consigo achar serviço no escritório. Mas eu continuo procurando emprego. E consegui achar emprego. Logo depois você conseguiu? Eu consegui emprego de faturista numa firma Caixas Registradoras Nacional. E aí foi um bom tempo trabalhando aí dentro da sua área? Quase 4 anos trabalhando lá e saí de lá como caixa geral da firma. Aí eu optei pelo teatro. Assim, vou fazer só teatro, porque eu já ganhava dinheiro no teatro, na televisão, no rádio. E aí então vou deixar a minha profissão de contabilidade de lado. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Tá bom. Vamos para o intervalo comercial. Estamos conversando com a atriz paranaense Odelaire Rodrigues. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos adiante com o programa Memória Paranaense, hoje conversando com a atriz paranaense Odelaire Rodrigues. Odelaire, e depois, o começo para valer dessa carreira como atriz? Como foi aqui em Curitiba? Isso no final da década de 50. 50, para 60 já, para 60. Aí nós fomos, o Ari Fontoura arrendou ali na Praça Rui Barbosa, era um prédio da LBA, que ia ser uma creche, e fizemos ali o Teatro de Bolso, na Rui Barbosa. E tinha o quartel ainda em frente, né? Ali nós trabalhamos, acho, uns 5 anos ali, mais ou menos. Quase 5 anos. Aí nós educamos uma geração para ir a teatro.
Ia teatro, quer dizer, toda quinta, sexta, sábado, domingo tinha gente assistindo. Naquele tempo havia público, antes da televisão. Antes da televisão havia público. Eles levam, a bilheteria dizia assim, olha, não tem mais lugar para fazer para o espetáculo, tem que voltar amanhã, não tem mais lugar. Aí a pessoa dizia assim, não tem importância, nós temos um banquinho de casa, só pode vender. Eles levavam um banquinho, cadeirinha para poder sentar, que não tinha mais lugar. Levamos várias peças ali. Peças famosas, uma peça que o Cícero Camargo de Oliveira escreveu para mim, uma comédia, La Society, Nega de Maloca, Massacre, uma peça de Emanuel Robles, várias peças fizemos ali, fizemos 3 revistas também. Eram poucos grupos de teatro atuando em Curitiba? Naquele tempo tinha poucos grupos de teatro, agora tem muito mais, né? Mas naquele tempo tinha poucos grupos de teatro atuando em Curitiba. O rádio, como surgiu? O rádio já existia, a Permanência já existia, mas eu não tinha trabalhado até então. Aí, como precisava de dinheiro, precisava de emprego, eu não estava mais trabalhando como auxiliar de contabilidade, tinha que trabalhar, tinha que viver. Aí fui trabalhar como radioatriz, na PR12, com carteira registrada e tudo. Aí eu entrei como radioatriz, como cantora e como humorista, fazia de tudo na PR12. O rádio tinha um espaço muito grande para tinha um o radioteatro, a novela, shows. Tinha radioteatro, tinha shows e tinha programa de auditório. Você participava dos programas de auditório também? De todos também, cantava, fazia miséria. Tinha que fazer de tudo? Tinha que fazer de tudo um pouco. E bastante improvisação? Bastante improvisação também. Uhum. O que é que você gostava mais? O teatro, o show, fazer com muito prazer? Eu gostava de aparecer no palco. Fosse no teatro, fosse no rádio, eu gostava de estar no palco, trabalhando. No palco. Nunca sofreu problema com a inibição? Não. Era da sua personalidade? Era a minha personalidade, eu sempre gostei. O interesse artístico, você acha que foi um dom ou veio de alguém esse exemplo ou esse interesse? Como é que surgiu? Desde criança, né? Desde criança que eu participava dos eventos escolares, né? Fim de ano, cantando, dançando, fazendo tudo que eu podia fazer com o meu pouco conhecimento, porque eu nunca nunca fiz nenhum curso de teatro, eu fazia tudo na base do improviso, na base da boa vontade e um pouco de talento que eu tenho. Essas novelas no rádio, como eram? Eram textos escritos de autores paranaenses, às vezes autores de fora, e que eram datilografados e mimeografados lá mesmo. Era gravada? Era gravada, novela gravada. A gente ouvia em casa, a gente gravava, e depois a gente ouvia os capítulos da novela em casa. As pessoas acompanhavam com interesse? Com um interesse enorme. A gente era apontado na rua, tinha fãs. Ou eu falando de tal, não só o Delair, como todos os outros meus colegas, né? A gente dava autógrafo, beleza. As pessoas valorizavam muito bastante o ator paranaense. O ator de rádio, principalmente. De rádio também, de rádio. Na ausência da televisão, naquele final da década de 50, era, né, a grande sensação na cidade. A sensação era o rádio e o teatro. Era o rádio, teatro e a novela. E a novela. Depois já a televisão. Ainda no rádio, o que é que você tem para contar, assim, daquilo que você tenha enfrentado, de situações, né, que exigiam improviso, situações diferentes que você enfrentou no rádio? No rádio, eu quero ver uma coisa, eu não enfrentei muita situação diferente. Eu sempre fui muito apavorada para tudo, sempre chegava nervosa, me benzia, rezava para não errar, para não esquecer, uma coisa assim. Eu sempre estava correndo para sair da novela e ensaiar o programa humorístico, sair do programa humorístico e ensaiar a música com o Zé Pequeno. Assim, você tinha facilidade para memorizar os textos? Graças a Deus tinha facilidade. Até hoje tenho facilidade. E a escolha dos personagens? Você fazia qualquer tipo de papel? O que me desse eu fazia. O que me desse eu fazia. Qualquer coisa. O surgimento da televisão em Curitiba, como foi para vocês que já tinham essa dedicação, né, esse interesse pela área dentro do rádio? Como foi a chegada da TV? A chegada da televisão foi muito bem-vinda para nós aqui. Nós todos participamos, os atores de teatro foram convidados para participar do programa de abertura do Canal 6, na José Loureiro, na TV Tupi. Veio uma moça fazer um papel principal, veio da TV Rio, e fez, era quase um monólogo, né? Ela fazendo teatro. E nós, só nossas vozes que apareciam. Mas nós já fomos aproveitados desde o dia da estreia. Você trabalhou principalmente na TV Paraná, que era ligada à Tupi, né? A Tupi, a TV Paraná Canal 6. Era filial da Tupi, né? Fazia parte da Tupi. Tinha um curuminzinho, um índiozinho. As novelas que você acha que deixaram boas lembranças para você, quais foram? A novela da televisão, né? da televisão que eu fiz novela, foi O Direito de Nascer. Fiz 2 novelas com o meu falecido marido, que escreveu, o Paulo de Avelar, adaptou a Escravizaura. Antes de vir o tape, foi a Escravizaura. Ao vivo? Ao vivo. Depois do tape, ele fez a novela Estranha Melodia e Vida Roubada, muito sucesso. E depois veio O Direito de Nascer, que fez mais sucesso ainda. A televisão, sem o videotape, a apresentação ao vivo, exigia muito do ator. E criava um clima de tensão também.
criava um clima de tensão, porque não dava para errar? Não dava para errar. Tinha que se errasse, tinha que passar por cima do erro, dar um jeito e... Improvisar e levar adiante. Nós fazíamos um programa humorístico com a Ari Fontoura. O nome do programa era Teleshow CCI. Era um programa de comédias, né? Tinha vários quadros de comédias. Então, um dia lá inventaram. Tinha dois casos para contar. Então, primeiro inventaram, o Ari assim, era o Dia das Mães, né? Então, ele inventou a mãe da maloca. Você vai fazer a mãe da maloca, Deraí. Uma garrafa de água, uma garrafa de cachaça cheia d'água, eu tinha que beber, eu tinha que sair de um quadro e não dava tempo de ir até o camarim mudar de roupa, então eu tinha que ficar atrás do cenário, mudar de roupa atrás do cenário mesmo, né? Então eu tinha que passar uma tinta preta no dente para dizer que era banguela, um lápis preto, tinha que desganhar o cabelo, botar uma roupa toda rasgada e acender um charuto. A gente fazia tudo no minuto, a gente tinha prática. Aí eu acendi o charuto. E quem é que disse que eu acendi aquele charuto? Eu não conseguia acender aquele charuto. O Ari disse assim, o Delaí está terminando o comercial, e cadê o charuto? Ele ensina, nós tivemos um charuto, não consegue acender o charuto. Mas não é assim que você acende o charuto, me tem que quebrar a ponta. Ele quebrou a ponta do charuto assim, enfiou o charuto na minha boca, riscou o fósforo, e eu dei uma tragada no charuto. Com aquela pressa, né, para entrar em cena, para acender o charuto, eu fiz assim, a fumaça foi até lá o pé. Quando a fumaça voltou, eu estava bêbada. Aí eu entrei tal e qual, tinha que entrar bem bêbada em cena. Ainda bem que eu não esqueci o papel, né? O meu texto, mas que eu entrei completamente balançando. Quase de enjoo que me deu, tontura e tudo, porque eu fui tragar o charuto, não sabia. Que não podia tragar. E a outra vez, no Teleshow CCI, eles escreveram lá uma comédia. Sempre tinha alguém que escrevia um quadro lá a mais, né? Porque tinha que ter. Então escreveram lá um quadro. Tarzan, Jane, Macaca Chita. Olha o que sobrou para crioula, macaca chita, né? Fizeram uma roupa de pelúcia para mim, com umas orelhinhas aqui assim, uma carinha aqui assim, a minha cara de fora, um capuz assim, aí um rabinho aqui atrás, era um macacão, justinho. Aí eu não tinha fala, eu só procurava fazer, representar o macaco o melhor que eu podia, né? Grunhia, dava puros, me coçava, fazia só isso. Aí o Ari tinha uma garrafa de cachaça com água, tá, que bebia a macaca chita, bebia a Jane e bebia o Tarzan. Chegou a hora do Tarzan dar aquele grito, o Ari Fontoura engasgou, não conseguiu dar o grito do Tarzan. Foi pegar no cipó para atravessar o cenário com o cipó, arrebentou o cipó. Deu uma crise de riso na turma toda que estava fora da cena, deu uma crise de riso neles, na macaca também, morreu de rir. Aí o Ari, e era ao vivo, não tinha tape, não dá para parar. Aí o Ari me abraçou assim, me disse assim, nega, pelo amor de Deus, diga alguma coisa para salvar o quadro. E eu, Ari, macaco não fala. Aí eu não sei como é que terminou o quadro. E até hoje eu não sei como é que terminou aqui. Foi muito engraçado. O Direito de Nascer, porque foi uma novela, foi um grande sucesso da televisão brasileira. Em São Paulo ela foi gravada, mas aqui no Paraná exigiu uma nova produção dessa novela, no começo da década de 60. Como foi? É porque eles já tinham gravado, mas como todas as emissoras, as filiais da Tupi não tinham tape, em Curitiba não tinha na época, então não passou o Direito de Nascer aqui. Quando veio o tape para cá, eles resolveram passar. Aí a Tupi já tinha desgravado a metade da novela. Ia sair muito caro para eles gravarem de novo mais um pedaço da novela. Então eles vieram aqui, mandaram um diretor aqui para constatar se tinha um elenco de gabarito que pudesse levar a novela, aceitaram o nosso elenco, tinha gente para chuchu, e aí abriram um parecer e disseram assim que nós podíamos levar a novela aqui. Aí nós levamos a novela, desde o primeiro capítulo aqui, gravamos a versão paranaense, de Jeito de Nascer. Eu fiz a Mãe Dolores, a falecida Altamiro fez o Albertinho, a falecida Claudete Baroni fez a Maria Helena, gente boa, de gabarito, mas atores maravilhosos que nós tínhamos aqui. E temos ainda muitos atores maravilhosos aqui. E aí fizemos a novela, durou 9 meses em cartaz, ficamos conhecidíssimos na cidade. Cada boteco que tinha uma televisão estava vendo o Direito de Nascer. Era uma beleza. A Mamãe Dolores era uma personagem muito forte, isso ficou por muito tempo, essa lembrança do personagem? Até hoje ainda falo, até hoje falo de mim, é a Mamãe Dolores, até hoje falo de mim. O horário nobre da televisão, naquela época, ele estava aberto ao artista local. Ao artista local, era a novela, o Direito de Nascer era às 8 e pouco, era no horário nobre. E as pessoas acompanhavam e os ídolos estavam muito perto, eram curitibanos. A gente era convidado para ir para a cidade do interior fazer abertura de baile, de estudante, não precisava fazer nada. A gente só ia lá, ganhava um cachê e se apresentava no baile só. O artista local dá para dizer que foi uma época de ouro. Foi uma época de ouro, aquele tempo. Que durou pouco, até chegar no videotape. Chegou o videotape e daí danou-se, porque daí os atores paranaenses ficaram todos sem trabalho.
Dessa época ainda, o que é que você acha que programas que marcaram, que você gostou de participar na televisão, que deixaram boas lembranças? Foi das novelas, dos programas. Antes de vir o videotape, eu trabalhei com o Paulo Goulart em Sete Bruno, logo no começo, tudo ao vivo, fazendo o Paulo Goulart em Sete Bruno, vier de São Paulo para cá. E aí trabalhei com eles quase um ano, fazendo a Dona Jandira em Busca da Felicidade. Era uma comédia também muito bacana. Depois eu fui para o Rio de Janeiro com a Ari Fontoura, mas para ele deu certo, mas para mim não deu certo, eu voltei. E fui contratada pela Tupi, com carteira registrada e tudo, onde fiz essas novelas que eu acabei de falar para você. Ari Fontoura acabou ficando por lá desde o começo da década de 60, e você não sentiu espaço na televisão? Não senti espaço, no daí Rio? Eu fui para cá. Você ficou um ano? Fiquei um ano quase lá fazendo o programa TV Rio, um programa humorístico. Mas eu queria fazer teatro, mas não consegui. Aí eu voltei, mas depois... Eu acho que o ator se realiza no palco, seja onde for. É um palco, ele se realiza no palco. Não precisa ser na Broadway, não precisa ser um palco. O espaço era muito fechado na televisão no começo da década de 60, era muito no fechado. Rio? No Rio de Janeiro, não sei se eram panelinhas, eu sei que era muito fechado. Por que você decidiu acabar voltando para cá? O que é que foi decisivo? Porque daí o meu marido mandou me buscar, porque ele não conseguiu que o banco desse uma transferência para ele para lá. E aí ficava o meu marido aqui e eu lá, e eu sem trabalho lá também. Não deu certo, eu peguei e voltei. Vamos então para mais um intervalo comercial. Está conversando conosco a atriz paranaense Odelair Rodrigues. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos prosseguir com o programa Memória Paranaense. Nossa convidada hoje é a atriz paranaense Odelair Rodrigues. Odelair, você retornou do Rio de Janeiro, veio para Curitiba novamente, aí continuou o trabalho na televisão, que ainda tinha espaço para o artista local, e ao mesmo tempo o teatro em Curitiba, que era ainda muito forte. Foi muito forte, eu viajei muito com teatro também, com o falecido Roberto Benguini, que dirigiu O Direito de Nascer. Nós levávamos a peça, ensaiávamos uma peça aqui, e levávamos um mês mais ou menos no Guaíra, e o resto nós caímos na estrada. Levamos 20 anos viajando. Ficava assim, às vezes um mês fora, às vezes 15 dias, às vezes 20, e voltava. Quase 20 anos com esse trabalho? Com esse trabalho. Era o interior do Paraná, estados vizinhos? Estados vizinhos. E existia espaço para o teatro? Chegava numa cidade, usava o cinema, existia espaço? Cinema, vendia-se para uma entidade, para o Lions Club, o Rotary Club, ou para a prefeitura, eles pagavam a estadia, se dividiam lá, e ganhavam então o cachê da gente e vinham embora. E dava para viver razoavelmente naquele tempo? Razoavelmente bem, dava para viver. E a televisão? E tínhamos um ordenado, éramos contratados no Canal 6, tínhamos um ordenado no Canal, um ordenado também, carteira registrada e tudo, no Canal 6 pela TV Tupi, mas depois a TV Tupi faliu. Abriu falência. Aí o Canal 6 também não abriu falência, Tupi, todo mundo por água abaixo. Aí eles indenizaram os atores, né? Aí nós perdemos a nossa chance de fazer televisão em Curitiba. Quando os artistas paranaenses perceberam que a chegada daquele equipamento, o videotape, marcaria uma nova fase e queria acabar o espaço local? Acabou o espaço local, justamente depois da falência da Tupi. Eles nos indenizaram, né? Os programas começaram a chegar prontos. Chegaram os programas prontos. Aí o ator paranaense perdeu o patrocínio do comércio local, né? Perdeu o patrocínio, porque eles preferem o patrocinador aqui, o comércio aqui prefere patrocinar qualquer coisa que venha de fora, não patrocina um ator local. É difícil você conseguir o patrocínio. Para você fazer teatro em Curitiba, você faz disso para o público e assistir você. Você tem que fazer disso para o público e assistir você. E fazer disso de novo para conseguir o patrocínio. Até a propaganda, muitas vezes você própria trabalhou como garota propaganda em alguns momentos, isso também passava a ver preferência para o artista de fora. Para o artista de fora. O comércio prefere mais atores e atrizes de fora para fazer propaganda dos seus produtos do que os atores paranaenses. E eu já fiz propaganda para vários lugares. Fiz para Pernambuco, para Bahia, para Minas Gerais, para Recife, uma coisa assim, fiz 2 vezes a Bahia, e aqui eu fiz pouca propaganda, mas aqui eu fiz, graças a Deus, colou mais que picho em tamanco, que foi o Café Damasco. Essa ficou marcada, né? Ficou marcada. Você cantava. Eu cantava, eu fazia tudo ali, eu cantava mesmo. Relembrando um trechinho aqui, Parou. Café Damasco, puro, forte, brasileiro, faz questão que o povo inteiro dê um breque para tomar um cafezinho, ou um pingado, uma médium bem passado com carinho de mulher. Café Damasco faz o povo inteiro mais feliz. Café Damasco, todo mundo pede bis. Com o videotape, até este espaço terminou. A propaganda... A propaganda também ficou mais difícil para o ator paranaense.
Dentro da categoria... Com poucas exceções, né? Poucas exceções, tem algumas exceções, né? Dentro da categoria, como é que você sentiu esse novo momento, já finalizando a década de 60, né, e um quadro novo? Desânimo? Desânimo, mas esse desânimo dá vontade de você dar a volta por cima e trabalhar mais ainda. Você não desiste, não, você está sempre batalhando. Não pode desanimar, o ator não pode desanimar, senão ele tem fim de carreira. Agora, existem escolas de formação de atores, você vem de uma outra época onde as pessoas tinham o dom, aprendiam sozinhas. Você acha que se aprende na escola? O teatro, representar, eu acho que o dom você tem que nascer com ele. Um pouco de talento tem que nascer com ele. Agora, a parte teórica você aprende na escola. Agora, você entrar no palco e dominar um personagem e representar direitinho, você tem que ter um pouquinho de dom, um pouquinho de talento, senão na escola não ensina. A televisão ajudou a esvaziar o teatro? Quando a televisão, porque no começo era só a classe média alta. Depois ficou mais barata a televisão e todas as casas passaram a ter TV. Esvaziou o teatro? Esvaziou o teatro. Deixou vazio o teatro. O ator sofre, para encher um teatro aqui, o ator sofre. E isso começou a ficar mais difícil a partir de quando? A partir do videotape. Começo da década de 70? 70 por aí, assim. Nós fazíamos teatro no teatro de bolso, quando veio televisão com videotape, o teatro nosso ficou assim, começou a esvaziar. Muita gente deixou o teatro por causa disso, por causa dessa dificuldade? Muita gente mudou de profissão, mas acho que não deixaram o teatro, não. Eles continuam fazendo teatro itinerante, viajando, se batendo, sofrendo, caindo, levantando, mas eles não desistem. Outras peças que você chegou a fazer, que você acha que vale a pena contar aqui? Eu fiz uma peça dirigida por Emílio de Biasi, O Contestado, fiz pelo Teatro Guaíra, uma peça que fez muito sucesso, a história do Contestado. Fiz do Ionesco, fiz a Cantora Careca, dirigida pelo Marcelo Marchioro, no Teatro da Classe, na 13 de maio. A peça ficou famosíssima. Duas peças que eu fiz, de Cícero Cabral de Oliveira, Ela Só é Society, no Teatro de Bolso da Rua Barbosa, e Nega de Maloca, também duas comédias muito importantes também, que me mostraram como atriz comediante. Essas peças me marcaram muito. O Teatro Guaíra Chorou, que foi minha peça de abertura. Foi a primeira, teatro, né? Foi a primeira. O Teatro Guaíra foi importante para a categoria quando ele foi finalmente inaugurado? Foi importantíssimo. Tinha o Teatro Guaíra, o pequeno auditório. Nós trabalhamos lá, fazíamos parte do elenco especial do Teatro Guaíra, fazendo teatro lá. E o auditório grande não estava pronto, o grande auditório. Mas tinha a peça... Eles fizeram várias peças nas escadarias do teatro, do grande auditório. Fizeram peças nos escombros. Depois é que foi feito, terminado o teatro, né? Foi de muita importância para os atores paranaenses. Muitos atores, principalmente os de fora, comentam da dificuldade que é trabalhar com o público curitibano, que seria mais reservado. Você acha que é mesmo? É reservado, fechado, é mais fechado, ele é difícil. Eles testam, muitos grupos de teatro vêm testar suas peças aqui. Se faz sucesso em Curitiba, faz sucesso no resto do mundo. E isso, principalmente, é difícil para quem trabalha com comédia, que exige uma resposta. Uma resposta no ato, né? Fazer comédia é muito mais difícil que fazer drama, né? Você joga piada no ar, né? E ninguém ri, você cai de cena, você cai desmontado. O ator cai desmontado. Você passou por momentos difíceis, considerando a personalidade do curitibano, com comédias? Isso, de comédia é difícil. Fazer comédia aqui é difícil. Muito difícil. Tem que ter um jogo de cintura adequado para poder pegar a plateia assim, com as duas mãos para poder trabalhar. Uma peça que facilmente faria sucesso numa outra cidade, aqui o comportamento é diferente. Quando se apresenta, você sente uma frieza maior. Tem uma frieza maior. Mas depois que o público gosta, ele é muito sincero. O curitibano ele é muito sincero, ele é difícil, mas ele é sincero. Se ele gosta, vai sucesso. Você falou sobre o curitibano reservado de uma forma geral. Isso talvez no passado tenha sido muito mais forte. O curitibano vai mudando com o passar do tempo? Você notou isso? Ou não, você agora acha já estão mais acessíveis, já estão mais acessíveis a teatro. No começo era difícil, já estão mais acessíveis a teatro. Falei teatro, todo mundo já conhece. Graças a Deus, sou conhecida até hoje na rua. Todo mundo me conhece, o André Rodrigues, a Mamãe Dolores, o Café Damasco, todo mundo fala. Então, são todas pessoas que vão ao teatro. Não, temos um público certo. Nós não podemos, o ator local não superlota o teatro, o grande auditório do Guaíra, mas tem um público certo. A participação do governo, a ajuda oficial para o teatro. Qual você acha que deve ser essa participação? Deve existir ou o teatro deve andar com as próprias pernas? Não, deve existir, essa participação deve existir, sempre não pode, ele tem que ter um patrocínio, porque o patrocínio já é difícil, arranjar um patrocínio, então tem que ter uma ajuda do governo. Você sentiu momentos em que essa ajuda foi mais escassa? Teve fases melhores para o teatro? Como é que você hoje faria assim, uma retrospectiva dessa história do teatro? Já houve fases melhores para o teatro, já houve fases melhores para o teatro.
que toda peça de teatro tinha uma verba X, não é, para fazer o espetáculo. Agora ficou um pouquinho mais difícil. Agora está um pouquinho mais difícil. O ator não pode desistir. Vamos para mais um intervalo. Estamos conversando com a atriz paranaense Odelair Rodrigues. Nós já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, hoje com a participação da atriz Odelair Rodrigues. Odelair, você falou da sua infância no final da década de 30, começo da década de 40, quando o preconceito era muito forte, o preconceito de cor. Sim. Hoje, você vê uma realidade diferente, a aceitação hoje é diferente? Graças a Deus, graças aos céus, uma aceitação diferente. Agora não tem mais esse problema de negação, essas coisas não tem mais. Entramos na rotina. Não tem mais problema nenhum. Mesmo em Curitiba, você vê hoje uma realidade diferente? Uma realidade diferente. Se bem que, na época que eu trabalhava com o Ari Fontoura, em 58, por aí assim, 57, 58, nós estávamos trabalhando no teatro da Praça do Barbosa, teatro de bolso. E a minha irmã também trabalhava numa revista também, que depois ela desistiu de ser atriz. Então, eram duas crioulas, né? E o resto todos brancos, atores do Ari Fontoura. E ele recebeu um envelope de uma, não vou dizer o nome da sociedade, aqui de Curitiba, dizendo assim, um convite para Ari Fontoura e seus artistas, para baile de carnaval. Aí nós ficamos todos alucinados e contentes, mas beleza, aí nós nem fantasia não colocamos, eu e a minha irmã colocamos a roupa de domingo para ir no baile de carnaval. Com o Ari Fontoura, com todo mundo. Chegamos lá, na sociedade, abriram uma portinha assim, olharam assim, e aí chamaram o Ari Fontoura num canto, e nós nem percebemos, a gente até esquece que é negro às vezes, né? Nem percebemos por que aquela demora, o Ari Fontoura conversou lá com o homem, ela conversa, e voltou e disse, olha, nós não vamos entrar nesse baile, nós vamos fazer nosso baile de carnaval naquele boteco da esquina. E nós nem percebemos por quê. Fomos lá, bebemos e cantamos e passeamos e não fomos no baile, ninguém foi, não entrou ninguém no baile. Voltamos todos para o teatro e tal coisa. Aí, no outro dia, que ele contou, sabe por que nós não entramos no baile? Porque o porteiro que nos abriu a portinha e olhou assim, não sei se era o gerente, sei lá o quê, chamou e disse assim, vocês podem entrar, aquelas duas crioulas não podem entrar. Agora, assim, houve a solidariedade do grupo todo que não entrou. Mas por que não pode entrar? Está escrito aqui no convite, Ari Fontoura e seus artistas. Elas também são minhas atrizes. Pois é, mas aqui, negro não entra. Elas não podem entrar. E como ele era meu mulato, o porteiro, ele perguntou assim, e por que porta foi que o senhor entrou? Porque se elas não podem entrar, elas são pretas, o senhor também é preto, como é que o senhor entrou aí? Mas não tem importância, se elas não entraram, não entramos, ninguém entra, não. Tchau e benção. Agora, você nunca se deixou abater por coisa assim? Não, nunca. Sempre enfrentou bem? Sempre enfrentei, sempre fiquei um ponto acima. Fiquei um passo acima, não fiquei humilhada, não morri nem nada. Não. Gostaria que você contasse também, Odelair, 20 anos andando pelo interior do Paraná, né, de cinema em cinema, fazendo apresentação teatral, no espaço que existisse na cidade. O que dá para contar desse trabalho tão longo? Foi um trabalho maravilhoso, onde você faz novas amizades, conhece o Paraná inteirinho, graças a Deus, uma boa parte de Santa Catarina, um pedaço do Rio Grande do Sul, com gente maravilhosa, o Lions Club nos convidando, o Rotary Club, as prefeituras das cidades, e quer dizer, as madames das cidades, né, senhoras, elas convidavam a gente para fazer o espetáculo, elas alugavam um ginásio, ou cinema, ou um clube, vendiam os ingressos, tiravam o dinheiro delas, nos pagavam e ainda tinham lucro. Naquele tempo tinha gente, mas só que tinha um porém. O espetáculo só começava depois da novela. Se fosse antes da novela, não ia ninguém. Eu tinha que esperar terminar a novela, daí o teatro enchia. Já tinham vendido os ingressos e tudo. Foi uma experiência maravilhosa. E a gente saía às vezes, num dia, a gente voltava às vezes um mês depois, viajando. Que o Clóvis Aquino saía vendendo as cidades do interior. Ele era ator e secretário. Então ele telefonava para o Roberto Miguel e dizia assim, vendi 20 cidades. A gente saía pronto para ir em 20 cidades. Ficava-se 2 dias em cada cidade. 2 dias de espetáculos. No terceiro dia a gente viajava para outra cidade, ficava mais 2 dias naquela cidade. E a gente levava um mês viajando, depois voltava para casa, até vender as outras próximas cidades. Agora, a aceitação no interior era boa receptividade na apresentação? Maravilhosa. O povo teve uma peça, A Próxima Vítima,
que não sei por que cargas d'água, o Roberto Minghini resolveu, era o último dia na cidade, ele resolveu começar, a peça começou, ele começou a tirar prego da parede e as malas de contra-regra tudo aberta, guardando, terminava, o copo já limpava, já guardava. O Minghini está fazendo tanto barulho do lado de lá, meu Deus do céu, ele está demolindo o cenário, o que não precisa mais, ele está guardando na mala, está com pressa de ir embora. Mas a peça nem terminou ainda, daqui a pouco vai acabar de cair o cenário, e caiu o cenário. Porque nós viajávamos com rotundas pretas. Uma rotunda aqui, uma abertura aqui, e os móveis a gente emprestava na cidade. Mas ele bateu tanto prego, tirou tanto prego, que caiu todo o cenário. Ficamos nós lá, olhando para a plateia olhando para nós com tudo no chão. Com tudo no chão. Aí o Basso disse assim, viu o rapaz na frente, podia subir aqui para dar uma ajuda aqui, segura esse pano aqui, nós pegamos um prego aqui e arrumaram direitinho as rotundas, mais ou menos, né? No outro dia, na cidade. Vocês não viram o espetáculo ontem, rapaz? Foi uma beleza. E eles, tem uma hora na peça que eles botam a casa abaixo, depois fazem a casa de novo. Imaginaram que fazia parte da história. Fazia parte da história. Uma coisa interessantíssima. Teve uma peça, nós viajamos com uma peça, Oração para uma Negra. Era um drama, é uma tragédia. É a história de uma negra que ela e a patroa eram prostitutas. E a patroa consegue casar e sair da vida de prostituição e leva a negra como empregada, que também deixou aquela vida, para ser pajem da filha. E ela tem uma criança recém-nascida. Mas a mulher arranjou um amante e quer fugir com o amante e com a criança. E a negra não quer. Que ela volte para aquela vida, que ela vai cair de novo na vida, deixar o marido, vai cair naquela vida mais gritina, né? Então a nega mata a filha dela. E por isso que é Oração para uma Negra, que a nega vai ser enforcada e tudo. E o Roberto Minghini, ele, como era o diretor da peça, e para pagar um ator para viajar, para dizer uma frase, ele mesmo era ator, ele mesmo dizia essa frase, né, como diretor. Ele tinha que chegar e fazer o papel do amante. Ele tinha que chegar e dizer assim, a peça só tinha lágrimas, não tinha comédia, não era comédia, era só choro. Chorava Araci Pedroso, que fazia a mulher, e chorava eu. As duas chorando em cena. E o Minghini tinha que entrar e dizer assim, será que as madames vão levar muito tempo nessa agonia? Só isso que ele tinha que dizer. Só isso, numa cidade interior lá. A plateia meio com o olho cheio d'água, todo mundo lá torcendo, né? Sério. Aí eu entro o Minghini. Será que as mãos dão mesmo? Ele errou. Aí nós estamos chorando ainda, né? Ele pegou, respirou fundo, disse assim, será que as mãos dão? Ele fez 3 vezes, errou, as 3 vezes ele errou as madames, ele não disse as madames, ele disse as mãos dão. A nossa lágrima já tinha ido embora, não tinha mais lágrima. Nós estávamos loucos para dar risada já. Aí ele chegou, respirou bem fundo, olhou, ficou de costas para a plateia, olhou para a nossa casa e disse assim, pô, como eu tô ruim hoje. E aí saiu de cena. E abandonou as duas lá? Ele tinha que sair de cena mesmo, deixou as duas com uma cara de idiota, morta de vontade de rir, para fazer ao final do ato da peça, mas foi uma tragédia. Que daí a gente não olhava, porque a gente dava força uma para a outra, né, para fazer o drama. Tem que dar uma força para chorar. E a gente não olhava mais uma na cara da outra, a gente não se encarava mais, porque a gente achava graça. Então ela olhava para lá e olhava para cá, e vamos ligeirinho para terminar o ato. Edilene, nessas peças assim, dramáticas, você chorava de verdade, se compenetrava tanto na história que você chorava como se fosse de verdade? Como se fosse de verdade. Desde da novela O Direito de Nascer da Mãe Dolores, era choro mesmo de verdade, não tinha cebola, nem colírio, nem nada. Era você se imaginava na situação e chorava mesmo? Chorava mesmo, a gente chora de verdade mesmo. A gente conseguia entrar no personagem tão bem que a gente sentia toda a dor, todo o desespero e chorava de verdade. E que exige concentração, principalmente no que está fazendo. Muita concentração. Na Constituinte, na década de 80, chegou a se discutir a volta do espaço local na televisão, que obrigatoriamente as televisões, as emissoras teriam os seus espaços para o artista local. Você acha que seria uma alternativa, uma discussão assim, que houvesse o espaço local obrigatório para o artista local ter o seu espaço? Seria maravilhoso para o artista mostrar, porque em todo lugar, em todo estado tem artistas para mostrar o que tem de bom na cidade, né? O artista local também precisa de um espaço, né? Porque o artista hoje, se ele não for para um grande centro, né, ele não tem possibilidade alguma com a televisão, não tem qualquer alternativa. Não tem alternativa, não. Ele tem que, foge daqui, vai para um grande centro, chega lá, fica 20 anos lá, até ou consegue ou não consegue, mas aqui... E a competição é bastante difícil, né? A atriz Lala Schneider contou aqui no programa que é difícil. A luta é muito grande. A luta é muito grande, porque tem milhões de atores melhor que eu, milhões de atores piores e iguais a mim, esperando numa fila. Também é o seu lugar ao sol.
Os artistas conhecidos da televisão que saem do Rio, saem de São Paulo, fazendo peças pelo interior do Brasil, muitas vezes sem qualidade, mas apenas como aquilo que alguns chamam de caça-níquel. O que é que você acha desse tipo de trabalho e que acaba atraindo o público porque eles são conhecidos, aparecem na televisão? Pois é, eles se aproveitam da televisão, do cartaz da televisão, fazem uma peça assim, um esquetezinho lá e vem pegar o dinheiro no outro estado. Eu acho isso um horror. Muitas vezes peças sem grande conteúdo, apenas pelo aspecto comercial. Pelo aspecto comercial, eu acho isso horrível. Você tem participado ainda de peças, até ultimamente, Os Intocáveis e outras aqui no Paraná? Eu fiz Os Intocáveis no ano passado, fiz 2 peças com o João Luiz Ferreira, fiz Os Intocáveis e o Frankenstein. Nos Intocáveis foi engraçado porque é a história do Al Capone, né, e o Hélio Ginés, né. Aí não tem lugar para uma crioula, né, mas o João Luiz Ferreira escreveu a peça fazendo o papel da mãe do Al Capone. Uma italiana? Uma italiana. Aí então me arranjaram uma peruca loira, e eu muito preta, de peruca loira, aí chegava o Al Capone e dizia assim, mas mama, a senhora foi para a praia de uma cor, voltou de outra cor? Eu dizia, claro, filho, com um sol daquele tamanho, eu passei no ponto. O teatro hoje no Paraná, o teatro hoje em Curitiba, como é que você vive esse momento? O teatro está em ascendência, sempre está em ascendência, porque sempre estão aparecendo grandes atores, grandes diretores, esperando sempre um lugar ao sol, esperando sempre o seu lugar ao sol. Está melhorando. Odilei, você não teve filhos, hoje é viúva. Você se sente solitária ou tem muitos amigos, muita gente de teatro e consegue... Eu tenho muitos amigos, tenho 2 irmãos, tenho uma irmã, e a falta de filho não me faz triste nem solitária. Tem uma família unida, irmãos vivos ainda? Vivos, todos vivos. E a sua rotina hoje? Além destas peças que aparecem, que você participa, qual é a sua rotina? A minha rotina, eu assisto teatro, vou ao cinema. Agora eu estou esperando fazer, o ano passado eu fiz 2 peças com o João Luiz Fiani, e estou esperando fazer um filme agora, e fazer mais uma peça de teatro esse ano. Já estamos vendo as verbas, se tem verba, se o governo dá verba ou não, uma peça de teatro. Você não vive especificamente do teatro, você tem a pensão do seu marido, mas faz por gostar. Havendo oportunidade, você participa. Eu participo sim. Eu gosto de representar, eu adoro. E as peças novas, consideradas modernas, muitas vezes em cima do chamado besteirol, o que é que você acha? Para tudo tem um público, né? O público, ainda bem que para tudo tem público, tem gosto para tudo. Tem gosto para tudo. E você se adapta principalmente ao humor? Ao humor. Eu faço drama também, mas eu gosto mais de fazer humor. Eu faço qualquer coisa que me aparecer, eu faço. Seja comédia, seja drama, mas eu gosto mais de fazer humor. Se for para escolher, é a sua opção. Fazer peças que façam rir. Eu faço rir. Eu gosto de fazer rir. Que análise você tem hoje? Que avaliação você tem hoje dessa carreira, né? Com todas as dificuldades que você enfrentou, mas hoje um dos principais nomes, com certeza, da arte do Paraná. O que é que representa para você esse trabalho que você conseguiu realizar? Representa a minha vida. Representa a minha vida, porque eu comecei cantando Quem Quiser Vai Tapar no Grupo Xavier da Silva e não parei mais de me apresentar na frente de uma plateia. Quer dizer, essa é a minha vida. Representar é a minha vida. Sua mãe, que foi contra, chegou a acompanhar boa parte dessa carreira? Ela só queria que eu chegasse em casa cedo, né? Mas ela sempre me acompanhou, foi a minha grande fã. E também aprovou depois, vendo o trabalho seguir adiante, acabou aprovando. Acabou aprovando e gostando. Tá bem, Odilei, parabéns por esse trabalho, muito obrigado pela participação conosco. Querido, eu agradeço a consideração de ter me convidado, muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito de fazer o seu programa. Odilei Rodrigues, atriz paranaense, nossa convidada de hoje no programa Memória Paranaense. Muito obrigado também a você que acompanhou conosco o programa. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.